Hoje eu gostaria de compartilhar um pouco um processo de tomada de decisão para que haja sucesso. Porque, em geral, a gente vai vivendo a vida de uma forma um pouco aleatória. E quando há um mínimo de planejamento, a gente amplia as nossas possibilidades de sucesso. E sucesso nada mais é do que satisfação pessoal, contentamento íntimo, uma sensação de felicidade, de missão cumprida, essa percepção que a gente tem de que a gente está fazendo a coisa certa e está fazendo a vida valer a pena. E nesse processo, tudo começa com a concentração. A concentração é um ativo raro nos dias de hoje, em que todo esse estímulo, principalmente de tantos gadgets, das redes sociais, enfim, o estímulo externo puxa a nossa atenção, mesmo contra a nossa vontade e mesmo sem nós nos darmos conta, muitas vezes. E a gente acaba passando grande parte do nosso dia pensando em coisas que a gente não quer pensar, em coisas que não são de fato relevantes em termos do nosso objetivo, em termos da nossa meta maior. Então, concentração significa exatamente essa capacidade de voltar a sua atenção para aquilo que faz sentido, para aquilo que é relevante, para aquilo que é importante. E se a gente for até um pouco mais a fundo, é colocar a atenção naquelas coisas que não são passageiras, que não são temporárias, aquelas coisas que são eternas, aquelas coisas que fazem parte da essência do nosso ser, que são nossas, independente do meio à nossa volta. Colocar a nossa atenção na paz interior, no amor que existe dentro de cada um de nós, colocar a nossa atenção na nossa energia e cultivar essa energia de uma forma positiva, colocar a nossa atenção em Deus, essa referência suprema, eterna. Então, quando nós concentramos o nosso pensamento, quando nós concentramos a nossa mente e nós não ficamos pensando inutilmente sobre todas essas coisas que surgem no nosso caminho para nos distrair, mas que de fato não tem nada a ver com o nosso objetivo maior, naturalmente nós vamos ganhando um estado de estabilidade. E quando há estabilidade, quando, independente das situações que se passam à nossa volta, nós conseguimos manter os nossos sentimentos estáveis, quando a gente minimiza os altos e baixos como consequência de situações da vida que são, enfim, incontroláveis, digamos assim, a gente consegue tomar a decisão correta frente às diversas situações. Eu gosto desse símbolo do poder da decisão, que é uma balança. E para uma balança ela conseguir pesar, né, os elementos, digamos assim, o que que ela precisa? Ela precisa ter estabilidade, ela precisa ter um eixo que seja totalmente estável. E quando esse eixo é totalmente estável, então é possível que haja, né, um peso correto das coisas. Então, quando há estabilidade, a gente consegue dar às situações o peso correto, o valor correto. E quando há estabilidade, a gente consegue facilmente tomar a decisão em termos do que nós temos que fazer, qual poder nós temos que usar, qual ação nós precisamos colocar na prática. É possível tomar a cooperação de alguém? Qual é o aspecto do conhecimento, da sabedoria que vai me ajudar? E qual é o melhor momento para atuar? Será que agora? Será que eu preciso de um pouco de paciência? Será que eu preciso tomar essa decisão no futuro, fazer essa ação alguns dias adiante? Enfim, tudo isso vai ficar claro quando há essa capacidade de se permanecer estável e não ser levada, muitas vezes, pela enxurrada de sentimentos e emoções que vêm junto com o pacote das situações.
E uma coisa interessante é que quando a gente tem clareza e quando a gente sabe o que fazer e por que fazer, naturalmente a gente tem determinação. Determinação significa pensar e agir na mesma linha. Significa transformar a sua decisão numa ação prática. E quando há determinação, o resultado sempre vai ser o sucesso. Então, essa é uma sequência lógica: concentração, para que haja estabilidade, para que haja clareza, para que a gente consiga tomar a decisão certa, tendo a decisão certa para que a gente seja determinado, e o sucesso, ele vai ser uma consequência natural desse processo. Se você quiser saber mais e explorar mais aspectos do conhecimento espiritual junto comigo, inscreva-se no nosso canal e não esqueça de postar as suas dúvidas, temas que vocês gostariam de aprofundar. Inclusive, se você tiver algum insight para complementar isso que eu estou falando, a sua contribuição é super bem-vinda aqui no canal Insights.